Todos os anos, milhões de unidades de Cup Noodles são consumidas no mundo. Em 2021, a Nissin afirmou que alcançou a marca de 50 bilhões de unidades vendidas. Mas você sabe como esse alimento é feito? Veja nesse vídeo todas as etapas de produção do Cup Noodles, desde a matéria-prima até a embalagem. O Cup Noodles, também conhecido como miojo de copo em alguns lugares, surgiu no Japão em 1971 pelas mãos de Momofuku Ando, fundador da empresa Nissin. Ele já havia criado o conceito de macarrão instantâneo anos antes, mas decidiu buscar uma forma ainda mais prática de preparar e consumir o produto. A ideia surgiu quando Momofuku Ando viajava para os Estados Unidos. Lá, ele observou um homem americano comendo miojo com garfo, em um copo de papel e com os fios de macarrão cortados em tamanho menor. Assim, nasceu o macarrão embalado em um copo descartável, pensado para simplificar a vida de quem não queria lidar com panelas e pratos. Para entender como o Cup Noodles é fabricado, é importante começar pela chegada dos ingredientes à fábrica. A principal matéria-prima é a farinha de trigo, normalmente trazida de fornecedores especializados. Ela é analisada para verificar se não há impurezas ou problemas de qualidade. O macarrão instantâneo pede um tipo de farinha que ofereça boa elasticidade e consistência depois de cozido, então existe um padrão específico para que o produto final seja uniforme. Além da farinha, chegam outros ingredientes, como óleo vegetal para fritura ou para compor a massa, amido, sal, tempero, fécula de mandioca, proteína de soja texturizada, cloreto de potássio, realçadores de sabor, corantes e estabilizantes. Nessa mesma etapa, chegam as embalagens, que podem ser de plástico ou isopor. O sabor ou a linha de produtos define ainda o recebimento de carnes desidratadas, vegetais e temperos específicos. Com os insumos liberados, inicia-se o processo de fabricação do macarrão. Em tanques de mistura, a farinha de trigo passa a ser combinada com água e outros componentes que ajudarão na consistência da massa. O objetivo é formar uma mistura homogênea, sem bolhas de ar que possam prejudicar a formação dos fios de macarrão. Essas máquinas de mistura, também conhecidas como amassadeiras industriais, trabalham em ciclos programados, assegurando o ponto correto para a massa, que deve ficar elástica o suficiente para ser moldada, mas não úmida ao excesso. Nesta etapa, pode ser adicionado um pouco de óleo na massa, pois isso afeta a textura e a velocidade de cozimento posterior. Determinados temperos básicos, como sal ou um realçador de sabor leve, também podem ser colocados diretamente na massa. O tempo de mistura, em geral, dura alguns minutos, até que se atinja uma uniformidade adequada. É um processo contínuo, onde a linha não costuma parar. Conforme um lote de massa está pronto, segue para a etapa seguinte. Depois de pronta, a massa segue para um conjunto de rolos que fazem a laminação. O objetivo é deixá-la em lâminas finas, com espessura controlada. Essa etapa influencia tanto o tempo de cozimento quanto a aparência final. Em seguida, a lâmina de massa passa por uma máquina que corta em fios uniformes, definindo a espessura do macarrão. Alguns Cup Noodles são feitos com fios mais grossos, enquanto outros utilizam cortes mais finos para acelerar o cozimento e realçar a sensação de praticidade. Independentemente da espessura, a esteira que carrega os fios de massa faz com que eles avancem de forma ordenada. Nesse ponto, a massa ainda está crua e mole, então os fios precisam ser manipulados com cuidado para não se partirem. Uma das características dos macarrões Cup Noodles é aquela aparência levemente ondulada. Esse formato não é apenas estético, ajuda a separar cada fio e a prender melhor os temperos. Depois do corte, a massa passa por um breve cozimento a vapor. Esse processo, chamado de pré-cozimento, coagula o glúten presente na farinha de trigo, fazendo com que o macarrão ganhe firmeza. O tempo de exposição ao vapor costuma ser curto, apenas o suficiente para que a massa adquira certa estabilidade. Em seguida, o macarrão pré-cozido sofre um resfriamento rápido, passando geralmente por um sistema de ar frio. Isso impede que os fios continuem cozinhando, o que poderia amolecê-los excessivamente. Na saída, os fios já têm forma definida, mas ainda precisam passar pela fritura. O Cup Noodles é frito em óleo quente para remover a umidade rapidamente.
Esse banho de fritura funciona quase como uma desidratação, deixando os fios crocantes. A fritura, além de prolongar a validade, auxilia na criação de pequenos poros na massa, facilitando a reidratação quando o consumidor despejar água quente. Em geral, utiliza-se óleo vegetal, como o de palma ou uma combinação de óleos. Algumas empresas também oferecem versões não fritas ou assadas. Nesses casos, os fios seguem para uma câmara de ar quente, onde a secagem é feita progressivamente, sem imersão em óleo. Esse tipo de produto costuma ter redução no teor de gordura, embora possa demorar um pouco mais para ficar pronto na fábrica. Já a versão frita é conhecida por ter um cozimento mais rápido ao final e um sabor que muitas pessoas associam ao clássico Cup Noodles. Depois do processo de fritura, os fios de macarrão estão rígidos e prontos para serem moldados no formato adequado ao copo. Normalmente, há máquinas que comprimem os fios em blocos circulares ou semelhantes a discos, correspondendo ao diâmetro da embalagem. Logo em seguida, esses blocos são colocados no copo. Esse encaixe pode ocorrer de duas formas. Ou o copo sobe para envolver o macarrão, ou o bloco é depositado dentro do recipiente que já está na esteira. A velocidade de produção costuma ser alta, então tudo acontece em poucos segundos. Após essa acomodação, o macarrão já está praticamente pronto para receber os demais ingredientes. Quem consome Cup Noodles já deve ter percebido pedacinhos de legumes, carnes processadas ou até frutos do mar desidratados, dependendo do sabor. Esses itens chegam à fábrica em embalagens especiais, pois precisam estar isentos de umidade para não estragar durante o armazenamento. Assim, a empresa terceiriza ou prepara internamente um processo de desidratação, garantindo que esses ingredientes fiquem leves e com validade estendida. Na linha de produção, máquinas dosadoras controlam a quantidade exata de cada complemento. Em seguida, pode ser acrescentado um envelope de tempero em pó ou a mistura de especiarias pode ser espalhada diretamente sobre os fios de macarrão. Nessa fase, já dá para notar o produto tomando a forma final que chega para os consumidores. Com o copo cheio, a linha de produção segue para a etapa de selagem. O topo do copo recebe uma lâmina de alumínio, que depois é lacrada de modo hermético. Em seguida, o copo selado passa por um invólucro de plástico para reforçar a proteção do produto. Esse lacre também serve como suporte de informações ao consumidor, como rótulo, código de barras, prazo de validade e instruções de preparo. Alguns lotes são abertos e avaliados em laboratório, confirmando se o macarrão fritou ou secou adequadamente, se o peso está dentro do estipulado e se o sabor permanece igual ao padrão definido pela empresa. Após passar pelo crivo do controle de qualidade, as embalagens seguem para o empacotamento em grandes caixas.